E se alguém que morreu há 30 anos voltasse para caçar a sua família, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Sidney e a família dela tentando sobreviver ao retorno do Ghostface. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o Ghostface em Pânico 7. Esses jovens não fazem ideia de que o passado da Sidney não morre tão fácil. Começamos vendo um casal que é muito fã de terror, chegando na casa antiga do Stuhlmacher. Acontece que agora a residência é uma atração turística e pode ser alugada para qualquer um que tenha mau gosto o suficiente para se divertir dormindo onde aconteceram vários crimes. Só que apesar dos dois gostarem de terror, o Scott claramente está bem mais animado do que a Madison e fica apaixonado pelo local e pelos desenhos no chão que mostram onde as pessoas foram finalizadas. Aí, enquanto a jovem vai ao banheiro, o Scott fica tirando fotos pela casa e repassando a história de tudo que aconteceu na residência. Alguns minutos depois, a Madison sai do banheiro e começa a procurar pelo namorado, porém ela toma um baita susto quando acende uma lâmpada. Por isso, a garota não perde tempo e sai correndo enquanto grita desesperada. Então ela vê que o Scott tinha ido pegar as malas no carro e conta pra ele sobre o Ghostface que acabou de encontrar. Ouvindo isso, o Scott decide ir verificar a situação e se aproxima do assassino com bastante calma. Só que ao fazer isso, ele descobre que na verdade, o Ghostface é apenas um animatrônico com sensor de movimento feito para assustar alguém que aluga o Airbnb, algo que ele acha legal pra caramba. E aí, aproveitando o momento, o Scott fala que sempre achou que o Stu fosse o verdadeiro mentor de tudo o que aconteceu e pergunta pra namorada qual dos dois malucos é o favorito dela. Só que a Madison não tá no clima de ficar escolhendo o psicopata preferido, e os dois começam a discutir sobre isso, e até falam sobre as teorias que o Stu não morreu em 98. Após isso, eles vão pra cozinha, onde a Amber foi queimada pela Sidney e pela Gale. Nessa hora, eles recebem um telefonema programado que faz parte da atração da casa e recebem 3 perguntas do Ghostface de mentira. As 2 primeiras, o Scott responde corretamente. Só que na hora da última, que é quantos anos o Jason tinha quando se afogou, o Scott responde 11 anos e o cara na ligação diz que ele errou. Mas como o cara não entende onde está o erro, a Madison explica que o Jason nunca se afogou e o Ghostface de mentira fala que a garota está certa e que o Scott tem sorte em ter uma namorada tão esperta. Então o Scott desliga o telefone e pergunta se a namorada precisa ficar parecendo tão miserável e por que ela aceitou vir com ele. Em resposta, a Madison fala que ele parecia muito animado com a viagem e que ela achou que seria mais legal do que realmente é. Sabendo disso, o Scott pergunta se a garota quer ir embora e ela fala que não precisa, afinal já tá muito tarde. Nessa hora, o Scott fica com vontade de fazer o número 1 e sai para ir ao banheiro, porém apenas alguns segundos depois dele sair, alguém liga pra Madison usando a voz do Ghostface e fala que a jovem irá morrer nessa noite, além de também dar uma xingada nela e dizer que ninguém chegaria a tempo para salvá-la. Porém, a Madison acredita totalmente que é o Scott zoando com ela e vai atrás dele pra falar que não gostou do xingamento. Só que ela acaba se distraindo com o animatrônico do Ghostface, que fica falando aleatoriamente e não vê o verdadeiro Ghostface se aproximando por trás. Por sorte, ela consegue reagir rapidamente e dar um soco no assassino, que na verdade era o idiota do Scott querendo assustar a namorada, mas ele reconhece que essa brincadeira foi uma má ideia e se desculpa com a Madison. Nesse momento, ele percebe que o Ghostface fez um movimento estranho e vai verificar. O problema é que ao fazer isso, ele é atacado pelo Ghostface real, sendo finalizado brutalmente com uma faca. Vendo isso, a Madison sai correndo do assassino, enquanto tenta se livrar dele, e apesar da jovem sofrer alguns ferimentos, ela consegue chegar no segundo andar e se jogar de cima das escadas junto com o Ghostface. Mas ao contrário do assassino, que cai com tudo no chão, a Madison segura no lustre e fica lutando para voltar pro segundo piso. Porém ela não consegue se segurar e cai com tudo em cima do Ghostface, que se vira no último segundo e faz a coitada se empalar na faca. Depois disso, o psicopata joga combustível na casa e na Madison e vai embora na maior calma do mundo, enquanto a casa pega fogo. Ok galera, aceitar dormir numa casa onde aconteceram vários homicídios já é começar com nota 0 em sobrevivência, né? Pois o conceito desse Airbnb é a armadilha perfeita. Você vai por vontade própria, fica isolado de noite, sem armas e ninguém vai te procurar porque você escolheu estar lá. Fora que não tem vizinho por perto pra ouvir um grito. E pra quem não sabe galera, turismo macabro é uma coisa real e já deu muito ruim por aí. Em Idaho, 4 estudantes foram finalizados numa casa em 2022 e o lugar virou um ponto turístico em questão de dias. Tinha gente atravessando o país para tirar selfie, invadindo o terreno e deixando objetos na porta, e ficou tão insustentável que a universidade demoliu o prédio inteiro um ano depois. Então, quando você transforma um lugar onde pessoas morreram numa atração, você não controla quem aparece. Fora que nada nessa casa é de verdade, as facas da cozinha são de mentira, o Ghostface é um boneco, ou era né? O sangue no chão é tinta, e se você precisa se defender, não tem uma arma real na casa inteira. Então, se você insiste em ir para um lugar desses, pelo menos leve uma faca
faca de verdade ou um spray de pimenta. O bom mesmo é ter uma arma de verdade, né? Mas mandar a localização ao vivo pra alguém de fora e na hora que chegar, checar onde fica as saídas, já ajuda bastante. Eu não queria desarmado. Eu nunca vou pra algum lugar assim, sem compartilhar a localização com a minha família antes. E a primeira coisa que eu faria era identificar a porta dos fundos. E se eu morasse nos Estados Unidos, com certeza eu estaria armado, né? E a Madison levou 3 sustos falsos nessa noite, e cada um ensinou o cérebro dela uma coisa errada, que o perigo nessa casa era uma mentira. Pra vocês entenderem melhor, na medicina isso se chama fadiga de alarme. Numa UTI em Boston, os monitores de pacientes disparavam em média 88 mil alarmes por semana, e 80% eram falsos. Não tinha nada de errado com o paciente. E com o tempo, os enfermeiros pararam de reagir, e entre 2005 e 2010, 566 pessoas morreram nos Estados Unidos, porque ninguém respondeu ao alarme que importava. E a Madison passou pelo mesmo processo em uma noite, e passou 3 sustos falsos para não conseguir mais distinguir a ameaça real de brincadeira. Era só ter tirado a máscara do boneco. Sem máscara no animatrônico, qualquer coisa com máscara do Ghostface na casa seria uma ameaça real, e não teria nenhuma confusão, né? E o instinto da Madison tava certo, e ela acabou ignorando. E tem uma regra em segurança pessoal que o Gavin de Becker explica no livro A Virtude do Medo. Se seu corpo diz pra sair, saia. A intuição processa perigo antes da razão. E quando você ignora esse alarme pra não parecer chato, ou pra não estragar o programa, você tá trocando sobrevivência por educação social. E a desculpa que a Madison usou para ficar foi que já era tarde. Só que estar num lugar isolado, de madrugada, e numa casa onde aconteceu um crime, é justamente o motivo para entrar no carro e ir embora. Se ela tivesse ouvido o próprio instinto naquela hora, os dois estavam vivos. E o Scott sabia de cor a história de cada personagem de terror. Só que na hora que o boneco se mexeu estranho, ele foi checar sozinho e desarmado. E movimentação estranha num lugar isolado de noite é sinal para evacuar, nunca para investigar, né? Se eu fosse o Scott, eu entrava no carro com a Madison e metia o pé dali ligando pra polícia no caminho. Fora que o carro tava a poucos metros e o celular tava no bolso. Eram 2 saídas que ele ignorou pra checar um boneco. E nenhum dos dois parou pra checar a casa direito quando chegou. No imóvel alugado de noite, verificar os cômodos deveria ser automático. E aquele boneco fora do lugar é absurdo, né, galera? Como é que o Ghostface moveu sem ninguém escutar? Com certeza ele tem um ajudante, pois a única explicação é que ele moveu quando a Madison tava no celular. Mas mesmo assim esse negócio pesa e é bem grande, lá ele. E ainda por cima o boneco pode desmontar quando mexe nele e pesa pelo menos uns 15 quilos. Em paralelo ao ataque da casa do Stu, a Tatum escuta alguns barulhos do lado de fora do quarto dela e decide dar uma olhada pela janela. Nessa hora, o Ben aparece do nada, dando um susto na namorada, e entra no quarto dela. Então a garota pergunta o que o cara está fazendo ali, e o Ben responde que enquanto assistia ao filme Facada, ele se deu conta de que nunca entrou pela janela da Tatum. Algo que pra quem não lembra, o Billy Loomis costumava fazer com a Sidney. E apesar da Tatum saber que a mãe dela não ia gostar nada de descobrir que o jovem entrou ali, os dois começam a dar uns amassos, sem se importar com mais nada. Isso até que a Sidney bate na porta. Aí a Tatum joga o namorado pro lado da cama, e se levanta às pressas para responder à mãe. Mas a Sidney nem espera, e abre a porta do quarto com tudo. A Tatum até tenta reagir normalmente, porém a Sidney vê que a boca da filha tá toda vermelha e entende na hora o que tá acontecendo. Por isso ela chama o Ben e manda o garoto descer com ela pra ir embora. E como não quer ser mal visto pela mãe da namorada, o Ben aceita ir embora numa boa. Mas antes de sair, ele faz aquela autopropaganda e fala que é um cara do bem. E perdão pelo trocadilho, né? Só que a Sidney não se importa com isso e apenas manda o cara ir embora. Aí vendo isso, a Tatum chama a mãe de hipócrita e volta pro quarto emburrada, dizendo que os garotos entravam pela janela da Sidney quando ela era mais nova, e é justamente por isso que a Sidney fala que isso nunca vai acontecer nessa casa. Além disso, a mulher também explica que não desgosta do Ben, apenas deseja que a filha seja esperta. Ouvindo isso, a Tatum fala que eles não estão relaxando se essa for a preocupação da mãe, e ainda pergunta pra Sidney se as coisas realmente aconteceram como no filme. Porém, a mulher desconversa, fala que elas podem falar sobre isso outra hora e vai embora. Após isso, ela liga o sistema de segurança da casa e volta pro próprio quarto, onde o marido dela, o Mark, pergunta como foi a conversa. Fala que a Tatum não foi a primeira jovem a deixar alguém entrar pela janela e pergunta se a Sidney acha que a Tatum já está relaxando. Então a Sidney fala que não vê problema em ser vista como super protetora, e os dois começam a falar sobre as idades em que relaxaram pela primeira vez. Na manhã seguinte, o Mark acorda bem cedo para dar uma conferida em como está indo a construção do novo cômodo da casa, e depois conversa por videochamada com a própria mãe, que está cuidando das 2 crianças mais novas por algum tempo. Após isso, a Sidney e a Tatum têm um pequeno desentendimento, porque a Tatum pegou uma jaqueta que a Sidney usava antigamente,
Ghostface, e a mulher não gostou disso. Então o Mark fala que a esposa foi meio otária, e a Sidney vai atrás da filha, pra dizer que ela pode sim usar a jaqueta, e explicar que só reagiu daquele jeito porque se surpreendeu. Afinal, ela não via desde a faculdade, e pensou que tinha jogado fora. Aí as duas entram em outra briguinha, a respeito de como ninguém fala sobre o passado da Sidney, e a mulher fala que não tem o que conversar, já que tudo está online. Por isso, elas mudam de assunto, e começam a falar sobre o ensaio do teatro que a Tatum vai ter nessa tarde. Então a Sidney revela que fez teatro quando estava na faculdade, e as duas ficam com uma cara de bunda, sem saber o que falar, até porque ninguém fala sobre o passado da mulher. Por esse motivo, a Sidney apenas fala que a filha vai sair bem e vai embora. Mais tarde, a Sidney chega para trabalhar na cafeteria que ela é dona, e o primeiro cliente é um jovem esquisito chamado Lucas, que está na parte técnica da peça que a Tatum está ensaiando. E como Lucas é um grande fã de crimes reais, principalmente da história da Sidney, ele começa a perguntar sobre as matérias do Ghostface. Nesse momento, a Jessica, mãe do Lucas, aparece ali e impede o filho de continuar fazendo essas perguntas para Sidney. Então o garoto se desculpa e pergunta se a mulher pode fazer alguma participação no podcast que ele quer fazer. Por isso, a Jessica manda o filho calar a boca e ir para a escola fazer o ensaio. Em paralelo a isso, a Tatum se encontra com as amigas, a Chloe e a Hannah, sendo que a Hannah fala que vai fazer uma festa nessa noite e que é para todo mundo ir, incluindo o esquisitão do Lucas, já que a Chloe tá ficando com ele. Mas o mais complicado de verdade vai ser conseguir permissão da Sidney. Nessa hora, o Ben passa de carro e se oferece para dar carona para a namorada e para as amigas dela, algo que as garotas obviamente aceitam. Ao mesmo tempo, a Sidney atende o Carl na cafeteria e o cara dá uma encarada bizarra nela. E logo em seguida, a mulher se senta para conversar com a Jessica, pois ela quer ser mais próxima da filha, assim como a Jessica é próxima do Lucas. Tanto que a Sidney até pergunta pra vizinha se ela fala sobre o passado com o filho. Em resposta, a Jessica explica que não faz isso, porque não tem nada sobre o que conversar. Até porque o pai do Lucas era um cara abusivo e agressivo. Ouvindo isso, a Sidney fala que se recusa a falar sobre o passado com os filhos, porque quer que eles se sintam protegidos, algo que não faz sentido pra Jessica. Afinal, esse não é um mundo seguro, e os jovens precisam aprender a se proteger. Bom galera, as janelas da casa da Sidney são um ponto cego completo do sistema de segurança. O sistema cobre as portas, e as janelas parecem não ter um sensor sequer. E o Ben mostrou isso, subindo na janela do segundo andar sem dificuldade nenhuma. Se um adolescente apaixonado escala até o segundo piso sem obstáculo, um invasor também escala. E tudo bem que o sangue do garoto já tinha descido para outro lugar, né? E provavelmente a Sidney só notou o Ben pelo barulho que os dois fizeram, né galera? Dava pra ouvir tudo facilmente. Então a reação dela deveria ter sido de sobrevivente e não mãe. Já que a primeira pergunta tinha que ser como é que alguém escalou até o segundo andar sem nenhuma barreira, e não o que o garoto estava fazendo no quarto da filha dela. Fora que o Ben não subiu naquela janela por acaso, né? O cara assistiu o filme Facada, que é baseado nas finalizações que a mãe da namorada dele vivenciou, e decidiu copiar exatamente o que o Billy Loomis fazia com a Sidney. E quando o terror da sua família vira um gesto romântico pro namorado da sua filha, mandar o garoto embora não basta. A Sidney deveria ter parado naquela hora e pensado no que aquele comportamento significava, e no mínimo, tomado alguma providência para isso não se repetir. Nem que fosse instalar um sensor naquela janela de uma vez. 23% dos arrombamentos nos Estados Unidos acontecem por janelas do primeiro andar, e quase ninguém protege as do segundo andar, porque acha que lá é seguro. Fora que numa pesquisa com ladrões condenados em Nova York e Nova Jersey, 42% admitiram que entraram pela janela destrancada, nem precisaram quebrar o vidro. E um sensor de contato magnético dispara na hora que a janela abre. De quebra de vidro, escuta o estilhaço num raio de 6 metros. E um de vibração detecta a adulteração antes da pessoa sequer entrar. Sem contar que na gringa, cada um custa $13 e dá pra colar com um adesivo. Só que o problema vai além da janela. A Sidney contorna de todo jeito e evita ao máximo falar sobre o passado com a Tatum. E a garota até sabe quem é o Ghostface, já que a história da mãe dela virou um filme. O problema é que conhecer a história não prepara ninguém para sobreviver se a coisa acontecer de verdade. Sem contar que a própria vizinha avisou que esconder o perigo não protege ninguém. E esse é exatamente o conselho que a Sidney deveria estar seguindo. E mesmo assim ela ouviu, concordou por dentro e não mudou nada. Afinal, na cabeça dela, proteger a Tatum significa esconder o perigo. E a garota vive achando que tá segura, sem nunca ter sido preparada para uma ameaça real.